Beleza. Queridos, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Passando a semana? Passei bem a semana. Foi um pouquinho corrido, né, Roberto? Porque semana de retorno às aulas. A gente está se adaptando ainda, né? O corpo está se adaptando. E esse semestre eu peguei mais aulas também. Aliás, uma novidade muito boa para mim, porque eu vou começar a trabalhar com o EJA, uma turma de EJA, Educação de Jovens e Adultos, lá de Salto. Eu tenho muito prazer em trabalhar com o EJA, sabe, pessoal? Aliás, eu comecei a dar aulas trabalhando com o EJA em 2009, e agora eu estou voltando, né? Uma turma de primeiro ano lá na Escola Costela, em Salto, à noite. E assim, é um prazer enorme trabalhar com eles, sabe? Porque são pessoas de diversas idades, né? Todos já adultos. Professor, você é primeiro ano do ensino médio? Sim. Você já viu uma turma? Comecei com eles semana passada. Tinha algum conhecido seu lá? Não conhecia ninguém. Na verdade, eu nunca estive no bairro onde a escola fica, que é o Santa Cruz. Né? Fica muito, muito longe de onde eu moro. Mas assim, pessoal, é um prazer enorme trabalhar com eles, né? Porque você vê que são pessoas que trabalham, são pessoas que estão voltando agora para a escola, ficaram longe da escola por diversos motivos, mas são, sobretudo, guerreiros, né? Pessoas que estão ali, você vê que estão cansadas, né, porque trabalharam o dia todo, mas estão tentando dar o melhor de si para recuperar aqueles sonhos que ficaram no passado. Então, essa é uma novidade para mim e uma motivação a mais, né, no meu trabalho. Fora isso, tá tudo bem. Final de semana? Final de semana foi bom, Roberto. Foi tranquilo. Sábado fiquei em casa atualizando algumas coisas, né? Porque a vida do professor, além de dar aula, é muito atribulada, porque eu faço uma segunda faculdade e faço também mestrado, né? Então acabo tendo que me virar nos 30. Filosofia. E aí no domingo, ontem no caso, né? Aí eu desacelerei e fui almoçar com os meus sogros, né? Professor, normalmente você não gosta do seu sogro não gosta de você, ou seu pai não gosta da sua esposa. Nossa, Roberto. Graças a Deus não, Roberto. Graças a Deus não. Graças a Deus não. Eu nunca tive esse problema. Em todos os relacionamentos que eu tive, que não foram muitos, graças a Deus nunca tive esse problema. Oi, Ariane. Do Marcos, a gente estava falando sobre a questão, sobre a questão do aborto. Porque tem muitos pontos onde você, por exemplo, assim, porque as pessoas distorcem muito as palavras para tirar o que elas querem do contexto. E aí o professor... Pessoal, só um minutinho, por favor. Pode perguntar, Ariane, eu estou te ouvindo. E aí, ele mostrou uma foto, mostrando o desenvolvimento, ele falou para falar com o professor de filosofia, sociologia sobre, para dar uma explicação melhor de por que tem toda essa lista e tal. Ele não falou nada. Abortar ou não. Ele só mostrou uma foto. Ele só mostrou a parte biológica. Aí agora ele pediu para perguntar tipo, a parte cidadã e essas coisas para a gente entender melhor. A forma de indivíduo da sociedade. Quando a gente começa a falar assim, não, ele é um indivíduo, sim, ele faz parte. Entendeu? Se o senhor soubesse... Ele mandou a imagem? Porque o cérebro em si se forma só nas 5 meses? Depois das 5 semanas. Então, no primeiro mês, não há cérebro. Então, ele falou assim, tá vivo, mas não tem cérebro. É um indivíduo ou não? É um indivíduo ou não, é essa a questão. E a gente está curioso de perguntar essa aula da Maria Tereza. Sei. Então, gente, essa questão, ela está no âmbito da bioética. Né? O que é bioética? São aquelas questões que dizem respeito à vida, né? Quando que começa a vida, o que é um ser vivo, né? Se a gente for considerar como ser vivo aquilo que tem consciência, aquilo que respira, por exemplo, então outras existências, além do ser humano, são seres vivos.
né? Por exemplo, um animal, um cachorro, plantas, né? São seres vivos. Tem sensibilidade. Não sei se vocês já perceberam, quando existem algumas plantas que elas sentem o ambiente. Quando o ambiente está carregado, aquela planta murcha, né? Ou seja, as plantas têm sensibilidade também. Igual aquela planta que você encostar nela, ela fecha inteirinha. Isso, exato. Agora, falando especificamente, Ariane, dessa questão do ser vivo, né? Do que considerar, a partir de quando considerar como ser vivo, a ciência tem uma visão e existem outras coisas que acabam entrando aí. Por exemplo, questão religiosa, questão ética, né? Eu, particularmente, acho que quem deve decidir essa questão é a própria pessoa, né? Eu acho que não cabe a ninguém julgar, né? Cada pessoa sabe da sua história, né? Então, não vejo assim como possível você dizer quem pode e quem não pode. Eu acho que depende muito do caso. Né? Eu respeito, eu valorizo a vida, mas desde que outras existências não sejam feridas. Por exemplo, se você tem uma menina de 10 anos que foi estuprada, né? E desse estupro surgiu uma gestação. Eu acho que a pessoa, no caso essa criança, porque é uma criança, ela tem a liberdade sim, tem o direito inclusive, né, de decidir se ela quer ou não continuar com aquela gestação. Né? E não tem que religioso na porta chamar de gestação. Sim. São sistemas. São bem né? É uma questão polêmica, mas eu acho que o que a gente tem que se pautar é sobretudo pela liberdade individual e pela própria vida da pessoa. Né? Mas voltando aqui para a nossa aula, não sei se a minha opinião ficou clara, Eliane. Eu acho que o Roberto queria falar alguma coisa. Não, se ele fosse passar Sério? uma dele, eu ia falar um negócio aqui. Mas... Pode falar, Roberto. Professor, mas aqui, ó, você falou em um caso específico, certo? Sim. E se a pessoa falar, vai lá, faz sexo, tem camisinha, daqui a pouco se puder com tudo, tem o Uhum. E daí, qual a sua opinião sobre isso? Sobre a Continua intenção da pessoa em si. Continua Não sendo a lutar. mesma, a questão da liberdade individual. É a questão da liberdade individual, Roberto. Então, eu comecei falando sobre uma palavra, bioética. Né? O que é bioética, pessoal? É você olhar a vida com respeito. Né? Se a pessoa teve relação sexual e não se preveniu, por exemplo, gerou uma gestação, tudo bem, a pessoa, se vocês quiserem usar a expressão errou, podem usar. Né? Mas isso não significa que a pessoa, pelo menos a meu ver, que ela se sinta, que ela tenha a obrigação de levar adiante aquilo. Né? Por exemplo, vamos supor que eu fiz alguma coisa errada. Sei lá, Roberto, eu peguei, por exemplo, o seu celular, desapareci com o seu celular para zoar você. Só que depois eu devolvi. Eu entendi que aquilo era errado e eu devolvi. Eu tenho que continuar, a gente tem que continuar sendo inimigo para sempre, ou seja, eu tenho que carregar para sempre aquele erro que eu cometi. É mais ou menos essa a visão que eu tenho. Eu penso muito nesse aspecto, porque ao mesmo tempo que eu sou contra, eu penso, mas imagina a vida da criança que vai ter, tipo, todo dia que olhar pra cara da mãe e a mãe vai falar, eu não suporto você, eu não quero você existir. Por exemplo, a questão da adoção, né? Tem muitas famílias querendo adotar. Caso a pessoa opte por não fazer o aborto, né, por questões religiosas ou outras questões, ela pode, por exemplo, optar pela adoção. Né? Professor, por favor, no Brasil, ele é um método tão difícil, mas não tem tantas crianças para serem adotadas, porque é muito difícil conseguir adotar uma criança. Então, justamente pelo sistema burocrático que é no Brasil. Além da questão burocrática, né, de terem várias etapas até você conseguir adotar a criança, há também questões de preconceito também, né?
há muitos casais homossexuais que gostariam de adotar uma criança, só que enfrentam vários preconceitos. Porque, por exemplo, nesse processo da adoção, existem fases de entrevista. Então, se assistente social, né, é uma pessoa fundamentalista, que acha que um casal homossexual não tem condições de educar uma criança, então aquilo vai só bloqueando e vai atrasando o processo, entendeu? Ó, gostei muito da discussão. Um outro momento a gente continua com esse assunto, mas hoje eu gostaria de continuar com a nossa aula de literatura, tá? Amanhã não tem como fugir. Tinha vontade disso nas férias, que não eram velhos. Confiança é igual a coragem. Bom, pessoal, então é o seguinte, nós vimos falando sobre regionalismo, né, de 30, só para relembrar um pouquinho. Estamos agora no modernismo, segunda fase, segunda etapa, né? Eu comecei a falar para vocês sobre uma geração que é uma geração muito marcada pela questão social, que surge nos anos 30, né? A gente falou sobre Graciliano Ramos e falamos também sobre Raquel de Queiroz, né? Então hoje eu vou continuar com esse assunto, falando sobre outros 3 autores dessa geração. 2 deles nordestinos e um gaúcho. Tá bom? Deixa eu só... Pronto. Pessoal, o que vocês lembram daquilo que eu falei sobre geração de 30? Tem que ficar desse lado aqui para a câmera me pegar. Geração de 30. Nós estamos falando sobre modernismo, né? Modernismo, segunda geração, também conhecida como geração de 30. Pessoal, eu falei para vocês que o contexto social dessa geração é muito importante, né? O pano de fundo histórico aqui, ele é fundamental. Ele ajuda a entender as razões dessa geração. Por quê? Quando a gente fala sobre anos 30, o que estava acontecendo no mundo? Trata-se de um período entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E também foi um período de ascensão da chamada Guerra Fria, que dividiu o mundo em 2 blocos, né? O bloco capitalista e o bloco socialista. Então, nesse período aqui, houve, por exemplo, a ascensão de regimes fascistas na Europa e também aqui no Brasil. O nazismo, né, na Alemanha, o fascismo na Itália. E aqui, no caso do Brasil, ele estava sendo marcado pelo chamado Estado Novo, né? Estado Novo. O que era um governo provisório, do Getúlio Vargas, né, que assumiu em 1930, acabou se tornando uma ditadura, que durou 7 anos. Desde 30 a 17. O Estado Novo? Não, o governo Vargas, esse primeiro governo Vargas, ele assumiu em 1930.
né? Mas esse período que ele ficou no poder durou até 37. 37. Entendido? 37. Isso. Exato. Ou melhor, o Estado Novo vai de 37 a 45. Então, ele ficou de 30 até 45 no poder, o Vargas. Getúlio Vargas. Primeiro, funcionou assim. Professor, a saída dele foi relacionada à Segunda Guerra Mundial? Não. Deixa eu só explicar melhor, Roberto. O Vargas, ele teve um primeiro governo, que foi um governo um pouco mais democrático. Em 1937, ele dá um golpe. Né? Ele dá um golpe usando como desculpa uma possível ameaça comunista. Né? Então ele fala que o Brasil estava sob risco dos comunistas, então ele se decreta como ditador naquele momento. Então foi 8 anos. Como assim 8 anos? Isso, de 37 até 1945. Pois é. Né? Então assim, pessoal, foi um período, politicamente falando, bastante conturbado, e isso acabou se refletindo na literatura. Né? Essa questão social marcou muito essa geração de 30. Uma geração que tem na criticidade, né, a sua principal característica. Né? Quando eu falo criticidade... Deixa eu ver se a câmera me pega. Vocês estão copiando aqui, né, gente? Eu vou ficar mais nesse espaço aqui, a conta da câmera ali, tá? Então, pessoal, a crítica social é a principal característica da geração de 30, tá bom? Se há um elemento que vocês têm que lembrar, é esse, tá? Lembrem-se o seguinte, a geração de 30, esse grupo de escritores, dos quais eu estou falando para vocês, é um grupo muito diferente, tá? São escritores com estilos diferentes, com temáticas diferentes. No entanto, o que eles têm em comum? Essa questão da crítica social. Tá? Seja os escritores lá do Nordeste, da região Sudeste, da região Sul, tá bom? Eles têm essa característica em comum, tá? A crítica social. Quando a gente fala crítica social, a crítica é aquele olhar dentro dos problemas da sua região, né? Então, por exemplo, os escritores do Nordeste, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, sobre o qual eu vou falar hoje para vocês, eles falavam de problemas típicos da região Nordeste, que permanecem até hoje, né? Que problema da região Nordeste, quando a gente fala Nordeste, que problemas vocês veem assim à mente de vocês? Pobreza, fome seca, né? Desigualdade social, que resume tudo isso. E nessa época aqui, ó, anos 30, havia um outro problema ainda, que era o chamado coronelismo. Já ouviram falar sobre isso? O coronelismo? Eu já ouvi falar, professor. Voto de cabresto, já ouviram falar? Isso já. Já? Então, pessoal, o que era o chamado coronelismo? No Nordeste, por conta dos engenhos de açúcar, né, que geraram muito lucro durante vários séculos, algumas pessoas criaram um grande poder, né, um grande poder econômico, né, que eram chamados senhores de engenho. Essas pessoas, além do poder econômico, eles tinham também um poder político. Ou seja, eram eles que elegiam desde os prefeitos até os governadores dos estados. Né? Eram os coronéis. Então essas pessoas, elas tinham muita influência sobre a sociedade. Eles mandavam nas cidades onde eles viviam. Né? E ainda hoje, por incrível que pareça, existe uma cultura do coronelismo em algumas cidades. Né? Sobretudo naqueles estados mais afastados, né? A região norte. Né? Naquelas regiões onde há desmatamento, aquelas pessoas que se atrevem a denunciar o desmatamento, o que acontece? Né? Justamente pelo poder desses coronéis. Né? Então, essa crítica fazia parte dessa característica, né? A crítica local. Tá?
Então, tudo isso eu já falei para vocês quando eu fiz a introdução à chamada geração de 30. Hoje, a gente vai ver, como eu falei, mais 3 escritores. Um deles vocês já ouviram falar, que é o Jorge Amado. Outros 2, mais um talvez, que é o Érico Veríssimo, e o José Lins do Rego, né, também nordestino. Pessoal, alguma pergunta até agora? Não? Eu me lembrei que na sexta-feira, que a gente não teve aula, eu sugeri a vocês um filme. Alguém assistiu? Abrimos pedaçado. Não? Não entendi. Mas a sugestão, Roberto, era que vocês assistissem durante a aula de português. Você não tem tempo para assistir aula de português? Você está aqui agora, não está? Eu tô na escola. Então, A mãe descobriu que a gente não estava tendo aula, entendeu? Aí a gente teve que ir para casa. Professor, mas todo dia. Entendi. Hã? Você tava aqui todo dia. Não entendi, Roberto. Tava na escola. Sexta-feira não teve aula. Não, eu sugeri que vocês assistissem, Roberto, durante o tempo da aula de português. Tá? Então, pessoal, eu reforço a sugestão de vocês assistirem aquele filme, por quê? Conta a história de uma família, né? Se passa em 1910, no Nordeste. Não dá para saber exatamente qual estado do Nordeste, mas é no sertão nordestino. E essa família, ela tinha uma rixa com uma família vizinha, que tinha uma fazenda vizinha, né? Qual era a rixa? Durante gerações, uma pessoa de cada família matava o outro. Então, por exemplo, eu ia e matava alguém da família dela. Aí a família dela sentia-se na obrigação de matar alguém da minha família. Então isso virou um ciclo de vingança, né? Até chegar no momento que o Tonho, né, que é um dos membros da família adversária, se vê na obrigação de ter que matar a pessoa da outra família. Aí ele entra num conflito pessoal, né? Nessa ideia dele ter que tirar a vida de outra pessoa. Né? Então o filme é em torno disso, assim, dessa questão da vingança, mas mostra muito bem a miséria e as tradições do Nordeste. Né? Essa falta de um poder público, sabe? Que coloque um fim naquilo. As pessoas se matavam sem nenhum tipo de punição. Né? Vão percebendo aí, pessoal, que essas desigualdades, né, essa problemática se reflete ainda nos dias de hoje. Né? Vocês já ouviram falar, por exemplo, nisso aqui, ó. Já, né? Você sabe o que é isso? O que é, Vitor? É tipo uma polícia que lembra do Rio de Janeiro. É a polícia que... Tipo assim, eu sou policial, a família vai trabalhar aqui na região. Pra mim proteger eles, eu tenho que cobrar deles, eles têm que trabalhar pra mim. É tipo isso, não é? Isso, exatamente. Exato. São grupos, né? São grupos, alguns deles com origem dentro da polícia, né? Que controlam algumas regiões do Rio de Janeiro. Né? Controla, por exemplo, distribuição de internet, de gás. E se você não paga a taxa que eles cobram, você é mandado embora daquele lugar. Né? E por que essas pessoas detêm o poder ali? Justamente pela falta do poder público. Né? Então percebam a semelhança 2021 e 1930. Né? Parece que a coisa não mudou muito, né, pessoal? Bom, vamos falar então sobre um escritor muito importante, muito atual, que é o Jorge Amado. Peguem aí o livro de vocês, por favor. Eu vou seguir a sequência aqui do livro, na verdade. Pode abrir na página 131. O primeiro autor é o José Lins do Rego. Página 131. Tá? Ele deve ter sido tão zoado. Jonas, sabe o que significa essa expressão rego? Não. Rego é o mesmo que regato. É um riacho, um rio pequeno.
Um rio pequeno, um córrego. Você sabe o que é um córrego? Sim. Então, é o mesmo que um rio. Faz sentido. Mas, ó, sempre que eu falo o nome dele, os alunos dão risada. Não, não tem risada, eu só pensei É, com ele. tem gente se segurando aí pra rir. Mas, pessoal, na verdade eu nem sei se no Nordeste tem esse mesmo valor que aqui, esse nome. Né? Talvez naquela época nem tivesse. Enfim, mas pessoal, vamos ao que interessa. Esse escritor, o José Lins do Rego, ele era paraibano. Tá? Vocês têm uma foto dele aqui na página 131. Ele era paraibano e ele é muito conhecido por fazer uma literatura memorialista. Né? O que significa memorialismo? É você contar as suas experiências de vida. Né? O José Lins do Rego, ele cresceu no engenho. Né? Ele vinha de uma família com tradição no engenho de açúcar. Era uma família que tinha muito poder econômico na Paraíba. E ele acompanhou a decadência dos engenhos de açúcar. Por quê? Durante muito tempo, os engenhos de açúcar eles funcionaram baseados na força dos escravos, na mão de obra escrava, né? E o trabalho era todo manual, né? Com aquelas carvoarias lá dentro, que faziam os fornos funcionarem. A partir do momento que houve a modernização, primeiro, a modernização, e segundo, a abolição da escravatura, os engenhos de açúcar começaram a declinar. Né? E aí, consequentemente, muitos engenhos de açúcar acabaram falindo. Foi o que aconteceu com o engenho da família dele. Né? Ele acompanhou o declínio desse engenho e ele conta, em vários livros dele, essa experiência de ter crescido no engenho de açúcar. Tá? Eu destaco 2 livros dele que tratam dessa temática do engenho. Posso apagar aqui? Professor, qual que era o nome do partido aí que ele criou? Partido. Não entendi, Roberto. O nome do partido do Vargas? Estado Novo? Estado Novo. Isso. Na verdade, não era um partido, tá, Roberto? O Estado Novo foi um período ditatorial. Durante o Estado Novo não havia partidos. Numa ditadura não há partidos. Não poder. 8 anos lá ele assumiu em 1930. E aí, se eu não me engano, em 35, eu não sou muito bom com dados, Roberto. Em 35 ou em 37, ele decreta o Estado Novo, que vai ficar aí até mais ou menos 1945. Né? Então foi um período longo de ditadura que ele decretou. Então, ó, dentro da literatura de José Lins do Rego, ele produziu algumas histórias que são classificadas como o ciclo da cana-de-açúcar. Entre elas, a gente tem Menino de Engenho, e esse, que é um romance dos maiores da literatura brasileira, que é O Fogo Morto. Tá? O Menino de Engenho é um livrinho bem curtinho assim, que ele vai contar as histórias de um menino, né, crescido dentro do engenho. Na verdade, é o próprio José Lins do Rego, mas ele cria um personagem. É como se fosse um alter ego. Né? Alter ego. Um personagem que você cria, mas na verdade com características suas. Né? Ele vai contar as vivências daquele menino dentro ali do engenho, dentro do engenho. Né? Aí a gente vai ver ali as aventuras, né, que ele viveu dentro do engenho, os primeiros amores, e tem também uma questão social muito importante. Por exemplo, a diferença de tratamento entre o senhor de engenho, né, a família do senhor de engenho, e as pessoas que trabalhavam ali no engenho. Né? Por exemplo, ele tinha um amigo que cresceu junto com ele, que era filho de um dos trabalhadores. Né? A partir do momento que ele cresce e ele tem que ir para a cidade para estudar, né? Porque não havia escolas ali, então ele tinha que se deslocar para ir para a cidade, aí que fica muito clara a diferença social entre os dois. Né? Ele se questiona por que ele ia e por que o amigo ficava. Né? O amigo ficava porque ele tinha que trabalhar. Né? E esse romance aqui, O Fogo Morto,
que ele vai contar a história de um engenho já nesse processo de declínio, né? Um engenho que foi muito importante no passado, mas que naquele momento já não era mais, né? Então o autor vai retratar o declínio daquela família, os problemas daquela família, né? Ele é contado em duas perspectivas, né? Tem dois focos ali. Um dos focos é o de um empregado daquela família, né? Que é uma espécie de borracheiro, alguém que faz celas de cavalo, né? Que viveu ali durante o período do auge daquele engenho. Então ele acompanha, né? Ele conta pra gente o antes e o depois. E a outra perspectiva da história é da família do dono do engenho, a família do seu Lula, né? Lula de Holanda, que é o nome do senhor de engenho, né? É assim, um romance muito, muito bacana, muito interessante, que entra também em algumas questões culturais ali do Nordeste. Por exemplo, a questão da superstição, né? Tem um personagem ali na história que as pessoas acreditam que ele é um lobisomem, né? Porque ele saía à noite, sempre à meia-noite, para tomar banho num riacho. Aí as pessoas achavam que ele fazia aquilo porque ele era um lobisomem. E tem também a questão do cangaço, que aparece no livro. Você sabe o que é cangaço? Já ouviram falar? Chapéu, tem chapéu. Lampião, Maria Bonita. Isso. Já ouviram? Oi? É um bando. Bando? É um bando. Um bando de pessoas. Isso, exato. Fora da lei. Sim, exato, Roberto, exato. Né? Então, essa questão do cangaço aparece também no livro. Tá? Então, é um livro bastante importante. Tem um filme, foi adaptado para o cinema, acho que nos anos 70. Eu ainda não assisti, tá? Mas se alguém tiver curiosidade, tem lá no YouTube, tá bom? Fogo Morto. Inclusive, aqui no livro, eu acho que tem uma foto do filme. Tá aqui, ó. Na página 132. Certo? Tem um outro livro do José Lins do Rego que foi adaptado para a série, né? Que é Riacho Doce. Já ouviram falar nessa série, Riacho Doce? Nessa minissérie da Globo? Então, uma das temáticas presentes na obra de José Lins do Rego é a questão do misticismo, do fanatismo religioso, tá? Essa coisa da mitologia nordestina aparece também nas histórias dele, né? Então, por exemplo, essa questão da Iara, né? Chamada Mãe d'Água, o próprio lobisomem, né? São coisas que aparecem na literatura dele também, tá? Bom, o próximo escritor sobre o qual eu vou falar, virando a página aí, é o Jorge Amado. Lá na página 134, Jorge Amado. Bom, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar em algumas obras que ele produziu. Gabriela, Tieta, Eu acho que já vi isso. Capitães de Areia. Então, esses são títulos de livros do Jorge Amado. Oi? Sim. Na verdade, alguns livros dele viraram novela. Novela e minissérie. Tá? Pessoal, até alguns anos, o Jorge Amado era o escritor brasileiro mais lido no exterior. Mais lido. E parece que depois o Paulo Coelho ultrapassou. Mas o Jorge Amado tem muito prestígio. Tá? Quem foi Jorge Amado? Alguém já leu alguma coisa dele? Algum livro dele? Eu acho que era para ter lido Capitães de Areia, mas eu não sei. Era para ter lido? A professora pediu para você ler? Eu não lembro se a professora pediu ou se ela recomendou. Certo. Então, o Jorge Amado também era nordestino, tá? Baiano. Ele nasceu numa cidade chamada Ilhéus, que é uma cidade, até hoje, muito conhecida pela produção de cacau. Cacau é a base do chocolate, né? Então ele cresceu naquela cidade, mas moço, ele se muda para Salvador e estuda Direito. E já moço, ele se envolve em questões sociais,
né? Ele desde cedo ele tinha um olhar muito acurado, né? Muito agudo para essas questões sociais, né? Ele nasceu numa família de posse, então ele pôde estudar, se formou em Direito, e lá em Salvador ele filiou-se ao Partido Comunista, né? Que era um partido, durante o Estado Novo, um partido ilegal, né? Um partido que era perseguido. Inclusive o Jorge Amado se tornou deputado federal durante algum tempo, através do Partido Comunista, né? Foi perseguido, mas assim, ao longo da vida dele, ele viveu da literatura, o que é uma coisa rara no Brasil, né? Ele viveu da literatura, ele se formou em Direito, mas não chegou nem a exercer, né? O Jorge Amado, pessoal, ele é um escritor que teve muita popularidade durante a vida. Então os livros dele sempre venderam bastante, né? Assim como o Paulo Coelho, os livros ele vendem até hoje. Quem? Clarice menos. Clarice, menos, bem menos. Claro, hoje em dia ela está mais popular, né? Mas não comparado ao Jorge Amado, tá? Então, assim, os livros dele sempre tiveram um público, sempre conseguiram vender. E as histórias do Jorge Amado falam basicamente sobre a Bahia, né? A gente pode chamar de universo, que é a Bahia, né? A grande maioria dos romances dele se passa em Salvador, embora haja alguns também que se passam em outras regiões. Por exemplo, no Nordeste, como o caso de Tieta. Mas assim, são romances basicamente litorâneos, né? Que mostram ali a cidade de Salvador. Gente, quando a gente fala Bahia, eu acho que vem um monte de informação na cabeça da gente, né? O que a gente pensa? A gente pensa em música, axé music, axé, praia, carnaval. Olha só, olha um monte de informação. Música, culinária, vestimentas, roupas, né? A gente pensa naquelas baianas lindas, com aqueles turbantes. A gente pensa em que mais? Capoeira, né? Capoeira. Enfim, e também a paisagem, né? A paisagem de Salvador, que é muito bonita. Mas Salvador também tem uma desigualdade social que é demarcada, inclusive geograficamente. Salvador, a cidade de Salvador é dividida em duas cidades, que é a cidade alta e a cidade baixa, né? Que é separada pelo chamado elevador Lacerda, tá? Então o Jorge Amado ele vai retratar Salvador nos seus mais diferentes aspectos, né? Por exemplo, ele vai retratar os meninos de rua de Salvador, né? Como no romance Capitães de Areia. Ele vai retratar os costumes da classe média de Salvador, através, por exemplo, do romance Dona Flor e seus dois maridos. Ele vai retratar a seca, né, através do romance Tieta. E ele vai trazer para a literatura, além de outros públicos, né, a questão dos saveiristas. Saveiristas. É cara de cachaça, saveiro? Eu sei. Saveiristas tem a ver com saveiro. Tem um carro chamado saveiro, não tem? Não, mas é o carro mesmo, do carro mesmo. O que é... Deve ter um motivo desse nome, né? Sim, tem um motivo, sim. O saveiro, Joana, era um tipo de embarcação, maior do que uma jangada, um barco, um pouco maior do que uma jangada, que os pescadores usavam para pescar e colocar ali dentro aquilo que eles conseguiam. Então a semelhança é justamente com relação à caçamba daquele carro, né? Que é usado para ser colocado coisas ali dentro, né? Então, assim, tem um romance do Jorge Amado chamado Mar Morto, que é um romance lindo, que ele vai contar a história de um menino que cresce dentro dessa tradição dos saveiristas, né? E o Jorge Amado, pessoal, ele valoriza muito a cultura de Salvador, né? Os romances do Jorge Amado sempre tem muita musicalidade, né? Ele reproduz nos romances dele cantigas mesmo, que ele ouvia as pessoas recitando. Culinária, né? Aliás, tem uma filha de Jorge Amado que escreveu um livro só com receitas tiradas dos livros do Jorge Amado,
dos livros. Tamanhas são as receitas, quantidade de receitas que ele apresenta nas histórias dele, né? Enfim, é um escritor assim muito... A popularidade dele se deve à facilidade da linguagem do Jorge Amado. É um escritor que vocês não têm dificuldade. Garanto para vocês não têm dificuldade em ler. Muito pelo contrário, as histórias dele são gostosas de se ler, né? E tem um toque aí, que é um toque que os mais conservadores não gostam muito, que é o toque da sensualidade, né? A sensualidade, né? A baiana. Então, como que as baianas serão retratadas nos romances dele? Aquela sensualidade, né? A baiana é sensual. É questão do latino, né? A sensualidade latina. Enfim, então ele é muito conhecido por esse aspecto baiano, né? Por essa cultura baiana que ele imprimiu aos seus romances, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta? Não? Então, alguns livros dele foram adaptados para o cinema, outros para TV, né? Das adaptações que eu gosto bastante, para o cinema tem duas, que é Tieta, com a Sônia Braga, Dona Flor e seus Dois Maridos, também com a Sônia Braga, são filmes dos anos 70. Aliás, Dona Flor e seus Dois Maridos, que foi lançado nos anos 70, foi a maior bilheteria dos anos 70 no Brasil, né? E é um filme que eu não sei como que não foi censurado na época, porque aparece gente pelada, enfim. A história é bem legal, a história é super curiosa, né? Dona Flor era uma moça super conservadora, tinha uma mãe super protetora, que resolve casar, ela resolve casar com um malandro baiano, tal de Vadim. Olha o nome do sujeito, Vadim, que gostava de vadiar, por isso que era Vadim o nome dele, né? A vida do Vadinho era cachaça, sinuca e aquilo que se faz na cama, né? E aí, então, ele casa com a Dona Flor, né? Mas o que acontece? Um dia, Vadinho está lá curtindo o carnaval em Salvador, tem um infarto e morre. Né? Era tudo que a mãe da Dona Flor queria, né? Que aquele traste saísse da vida dela. Pois bem, ela fica viúva, aí a mãe dá um jeitinho dela se casar com um farmacêutico, um cara mais velho, né? Já coroa, todo conservador. Beleza, ela casa com ele. Mas aí o que acontece? Quando ela vai ter relações com o marido, né? Que são poucas, o que acontece? O Vadinho volta. O espírito do Vadinho volta. E olha a loucura. Ela tá, tipo assim, andando com o marido dela, o Vadinho aparece. Então ela enxerga o Vadinho, né? E é engraçado que o Vadinho fala assim, ó. Ih, olha como esse cara é frouxo, né? Olha como que ele é frouxo. O que você está fazendo com ele, sabe? Eu acho que ela tinha um tumor. Ela tinha o quê? Um tumor. Tem uma série que acontece exatamente isso. Enfim, gente, é um romance super engraçado. Se vocês quiserem, assistam o filme. Tem disponível no YouTube. Tá? E tem um filme mais recente, que eu também gosto bastante, chamado A Morte de Quincas Berro d'Água. Pode falar. Fique à vontade. A Morte de Quincas Berro d'Água. Então, nesse romance aqui, pessoal, que virou filme também, o Jorge Amado vai flertar com o chamado realismo fantástico. Né? Esse termo realismo fantástico foi um tipo de literatura que surgiu na América Latina nos anos 70, né? Que eram histórias que flertavam com elementos de fantasia, tipo Senhor dos Anéis, essas coisas, esses elementos de fantasia, sabe? Então, nesse livro, ele vai contar a história de um senhor, né, que gostava muito de tomar cachaça, por isso que o apelido dele é Berro d'Água, que um dia ele morre, e aí os colegas do Berro d'Água resolvem levar o defunto para uma última homenagem, né? Resolvem levá-lo para um lugar, só que para chegar nesse lugar eles têm que atravessar a cidade. Então o grupo carrega aquele morto ao longo da cidade. Só que eles não podiam mostrar que ele estava morto. Então eles
meio que fazem mímica com o morto, assim, para as pessoas acharem que ele está vivo, sabe? Então, assim, é uma comédia, né? É uma comédia. E o filme ficou muito bom. Vale a pena vocês assistirem, tá? Morte de Quincas Berro d'Água. Temos aqui algumas questões sobre o Jorge Amado, sobre o Capitães de Areia, na verdade, mas eu queria finalizar essa parte teórica com o último escritor, que é um escritor gaúcho chamado Érico Veríssimo, lá na página 138. O Érico Veríssimo, tá bom? Só para a gente finalizar essa parte teórica, tá? Olha só, pessoal, já estamos aí mudando um pouquinho a nossa geografia, né? Até agora eu falei apenas sobre escritores do Nordeste, mas essa geração não foi uma geração exclusiva de uma região. Como eu falei para vocês, surgiram escritores de regiões outras além do Nordeste, mas o Nordeste ficou muito marcado nessa geração. Um dos escritores, que é um dos maiores dessa geração, é esse senhor que vocês estão vendo aí, que é o Érico Veríssimo, né? Érico Veríssimo gaúcho, tá? Quando a gente fala Rio Grande do Sul, agora eu vou mudar minha pergunta. Quando a gente fala Rio Grande do Sul, o que vocês pensam? Frio, chimarrão, a linguagem, né? A linguagem também. Aquela dança. Sim, aquela dança tipicamente gaúcha, que é o... Não é riscado o nome daquilo. Tem um nome próprio essa dança. Que eu esqueci agora. Dança do ventre? Não. Nada a ver. Enfim, pessoal, da mesma forma... Da mesma forma como a Bahia é praticamente um universo, né, tamanha riqueza cultural, culinária, etc., o Rio Grande do Sul não fica atrás. Né? O Rio Grande do Sul tem uma cultura também muito marcante, que, aliás, dialoga com outras culturas. Porque o Rio Grande do Sul faz fronteira com Uruguai e Argentina, então ele também sofreu influências daquelas regiões. Né? O Érico Veríssimo, ele vai trazer tanto a história quanto a cultura do Rio Grande do Sul para a literatura dele. Tá? Desses escritores todos da geração de 30, o Érico Veríssimo foi aquele mais influenciado pela literatura, sobretudo norte-americana. Né? Então, aquilo que eu falei sobre o Jorge Amado, que as histórias dele são fáceis de ler, o Érico Veríssimo não fica atrás. Tá? Porém, o Érico Veríssimo ele vai mostrar mais a classe média do Rio Grande do Sul, a classe média de Porto Alegre, tá? Destacando muito a hipocrisia daquela sociedade, sabe? A hipocrisia. A sociedade gaúcha, até hoje, né, é uma sociedade um tanto quanto conservadora, né? Quando a gente fala gaúcho, não sei se há gaúchos aqui, mas se tem essa ideia mesmo, né, da questão do conservadorismo, né? Bom, vale dizer, só para resumir essa questão do conservadorismo, o Sul, a região Sul, foi a região do Brasil que mais votou no Bolsonaro, né? A região Sul. Então daí você já tem uma ideia da questão do conservadorismo. Enfim. Muito velho. Hã? Lá tem muito velho. Muito velho? Se tem muito velho lá, Eu acho. puxa, não sei, não posso dizer, não vou me arriscar a dizer isso. O professor de geografia pode dizer melhor do que eu. O que eu posso dizer é uma região predominantemente europeia. Isso eu posso dizer. Né? Que a imigração europeia aconteceu lá mais do que nas outras regiões. Isso sim. Tá? Pessoal, o Érico Veríssimo é muito conhecido por uma série de romances históricos chamado O Tempo e o Vento. Né? Que ele vai contar um pouco tanto da história da formação do Rio Grande do Sul, quanto alguns eventos muito famosos. Vocês já viram falar em Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos? O nome já. Eu não. E como lá em cima teve a dos Canudos, lá embaixo teve desse aí, não é? Isso, mas a Revolução Farroupilha, Roberto, foi antes da Guerra dos Canudos, tá? Não, é tipo uma comparação. Sim, foi uma... Foi quando o Sul queria se separar do Brasil. Isso, exatamente. Houve essa tentativa, né, de
de emancipação, né? Emancipação por parte do Rio Grande do Sul, né? Então, esse fato histórico faz parte também dessa sequência de livros do Tempo e o Vento. Tá? Tem um livro dele, que é o Caminhos Cruzados, que até ano passado estava na lista da Unicamp. Esse ano saiu. Alguém já leu alguma coisa dele? Do Ayrton? Não? Então, depois eu vou disponibilizar para vocês um conto dele, para vocês lerem e depois a gente conversar. Tá bom? Que é As Mãos do Meu Filho. Ok? Pessoal, eu sei que eu falei pra caramba. Eu sei que vocês estão cansados. Eu vejo na carinha de vocês. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Professor, Pode falar, Ariane. O senhor acha que existem autores atuais que estão puxados para o lado da literatura ou não? Pro lado do quê? Da literatura, como nessa época, por exemplo. Como assim, puxados pro lado da Puxado literatura? para o lado da crítica social. Sim, claro. Com certeza. Com certeza. Ariane, um dos melhores livros que eu li no ano passado, e de muitos anos, é um romance chamado Torturado, que é um romance que foi lançado no ano retrasado, tá? Um autor baiano, jovem, 40 anos, chamado Itamar Vieira Júnior. Nesse romance, ele vai contar a história de uma comunidade de quilombolas da Bahia, né, baseado em duas irmãs, a Bibiana e não me lembro o nome da outra irmã, mas as duas irmãs não são gêmeas, mas tem uma diferença pequena de idade. Elas têm uma relação muito forte entre elas, sabe? Então tem essa questão familiar dentro da história, mas tem também uma questão social muito marcante, que é a questão da exploração, a exploração da terra dos quilombolas, a questão da opressão social, né? De você tentar impor uma cultura, de você tentar apagar uma cultura através da força do dinheiro, da força do capital, né? Essas grandes empreiteiras que acham que tem que passar por cima de tudo, né? No respeito à terra de índio, terra de quilombola, etc. Né? Então, sim. Entre outros escritores, né? Que tem essa questão social. Pessoal, essa questão social ela vai estar sempre ligada à literatura. Sabe por quê? Porque literatura tem a ver com vida, tem a ver com tempo. Né? Os escritores eles estão atentos ao tempo deles. Então, assim, por exemplo, já saíram histórias que tratam da questão da pandemia, por exemplo. E outras histórias vão surgir falando sobre a pandemia que a gente está vivendo. Nos livros de história, nos livros didáticos de história, daqui a alguns anos, eu acho que vai ter. Com certeza, Ivan, com certeza. E pro louco. Da pandemia e do pandemônio, né, os dois. Pessoal, vocês têm alguma pergunta a fazer? Não? Tá. Ó, a aula ficaria mais interessante, gente, se eu pudesse projetar os slides que eu trouxe. Então eu peço desculpa a vocês. Eles querem falar alguma coisa sobre a organização encolando. Pode falar. Vai estar muito pensativo. Pessoal, aqui vocês têm toda a liberdade para falar o que vocês quiserem. Pode falar. Você falou bem, falou do Jorge Amado? José Lins do Rego. Eles foram do Nordeste e o do Sul. Rio Grande do Sul. E teve outros de outras regiões? Sim. Por exemplo, na região Sudeste, a gente tem a Patrícia Galvão, chamada Pagu, né, que muito conhecida por ser precursora do movimento feminista aqui no Brasil. A gente tem um escritor chamado Lúcio Cardoso, que era carioca. E também, Camila, os escritores da primeira geração modernista, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, eles produziram obras durante os anos 30. Né? Só que assim, eles eram um pouco mais velhos do que essa outra geração aqui. Né? Mas também continuaram produzindo obras.
Social. Toda essa geração é marcada pela questão social, toda. Até os escritores da primeira geração, que produziram obras durante os anos 30, mantiveram a ênfase no social. Professor, para resumir a geração dos 30 é a crítica social. Sim, crítica social. Não se esqueçam disso, tá bom, pessoal? Por favor. Eu anotei. Tá bom? É importante falar, só pra gente finalizar, que a geração de 30 tem duas vertentes. Tem a vertente na prosa, que são os romances, e tem a vertente na poesia, que eu vou falar pra vocês na próxima aula. Nomes como Drummond, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, tá bom? Oi? Imagina. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não? Roberto? Fica à vontade, Camila. Pessoal, então vamos lá. Eu vou propor para vocês as questões aqui do trecho de Capitães de Areia, do Jorge Amado. Tá? Vamos ler juntos, então? Página 134. 134. Mas antes a gente vai ler juntos o trecho que está aqui, tá? Então, página 134. Manhã como um quadro. Só fazendo um rápido resumo da história. Pessoal, esse romance, página 136. Esse romance vai contar a história de um grupo de meninos de rua de Salvador chamado Capitães de Areia. Né? São grupos de meninos bem diferentes, liderados por um garoto um pouco mais velho chamado Pedro Bala. Então essa história vai mostrar os dramas desses meninos e ao mesmo tempo a questão do abandono, né, da violência que aquelas crianças sofrem. Manhã como um quadro. Pedro Bala, enquanto sobe a ladeira da montanha, vai pensando que não existe nada melhor no mundo que andar assim, ao azar nas ruas da Bahia. O professor vai com ele. Sua figura magra se atira para a frente como se lhe fosse difícil vencer a ladeira, mas sorri da festa do dia. Pedro Bala vira-se para ele e surpreende seu sorriso. A cidade está alegre, cheia de sol. Os dias da Bahia parecem dias de festa. Pensa Pedro Bala, que se sente invadido também pela alegria. Assovia com força, bate risonhamente no ombro do professor. O professor é um outro menino. E os dois riem. E logo a risada se transforma em gargalhada. No entanto, não tem mais que uns poucos níqueis no bolso. Vão vestidos de farrapos, não sabem o que comerão. Mas estão cheios da beleza do dia e da liberdade de andar pelas ruas da cidade. Vão rindo sem ter do quê. Pedro Bala, com o braço passado no ombro do professor. De onde estão, podem ver o mercado e o cais dos saveiros, e mesmo o velho trapiche onde dorme. Pedro Bala se recosta no muro da ladeira e diz ao professor: tu devia fazer uma pintura disso, é porreta. A fisionomia do professor se fecha. Eu sei quem nunca há de ser que. Tem vez que me toco pensando, e o professor mira o cais lá embaixo. Os saveiros parecem brinquedos, os homens miúdos carregando sacos nas costas. Continua com a voz áspera como se alguém o tivesse batido. Eu penso fazer um dia um bocado de pintura daqui. Tu tem jeito, se tu tivesse andado pela escola, mas nunca pode ser um troço alegre, não. O professor parece não ter ouvido a interrupção de Pedro Bala. Agora está com os olhos longe e parece ainda mais fraco. Por quê? Pedro Bala está espantado. Por isso, João de Adão já fez um bocado de greve nas docas. Tu não vê que tudo é mesmo uma beleza, tudo alegre? Pedro Bala apontou os telhados da Cidade Baixa. Tem mais cores que o arco-íris. É mesmo, mas tu espia os homens tá tudo triste. Não estou falando dos ricos. Tu sabe, falo dos outros. Do das docas, do mercado, tu sabe. Tudo com cara de fome, eu nem sei dizer. É um troço que sinto. Pedro Bala não estava mais espantado. Por isso, João de Adão já fez um bocado de greve nas docas. Ele diz que um dia as coisas viram, tudo vai ser vice-versa. Também já li um livro de João de Adão. Se eu tivesse estado numa escola, como tu diz, tinha sido bom. Eu um dia ia fazer muito quadro bonito. Um dia bonito, gente alegre andando, rindo, namorando, assim como aquela gente de Nazaré, sabe? Mas cadê a escola? Eu quero fazer um desenho alegre, sai o dia bonito, tudo bonito, mas os homens saem tristes, não sei não. Eu queria fazer uma coisa alegre. Quem sabe se não é melhor mesmo fazer uma coisa como tu faz.
Pode até dar mais bonito, mais vistoso. Que é que tu sabe? Que é que eu sei? A gente nunca andou em escola. Eu tenho vontade de fazer a cara dos homens, a figura das ruas, mas nunca tive na escola. Tem um bocado de coisa que eu não sei. Fez uma pausa, olhou Pedro Bala que o escutava, continuou. Tu já deu uma espiada na escola de Belas Artes? É um belezame, rapaz. Um dia andei de penetra. Me meti numa sala. Tava tudo vestido de camisão, nem me viram. E estavam pintando uma mulher nua. Se um dia eu pudesse... Pedro Bala ficou pensativo. Olhava o professor como que pensando. Logo falou com um ar muito sério. Tu sabe o preço? Que preço? De pagar na escola? O professor... Que história é essa? A gente se reunia, pagava para tudo. O professor riu. Tu nem sabe. Tem tanta complicação. Não pode não, deixa de tolice. João de Adão disse que um dia a gente pode ter escola. Saíram andando. O professor parecia ter perdido a alegria do dia. Como que ela se afastara para longe dele? Então Pedro Bala deu-lhe um soco de leve. Um dia, tu ainda bota um bocado de pintura numa sala da Rua Chile, mano. Sem escola nem nada. Nenhum desses bananas da escola faz uma cara como tu. Tu tem jeito. Quase junto do Palácio do Governo, pararam novamente. O professor ficou de giz na mão, esperando que saísse do ponto de bonde um pato. Pedro Bala assoviava ao seu lado. Breve teriam o dinheiro para um bom almoço e ainda para levar um presente para Clara, amante do querido de Deus, que fazia anos naquele dia. O professor começou a desenhar a figura magra do homem. A piteira longa, os cabelos encaracolados que apareciam sob o chapéu. O homem trazia também um livro na mão. E o professor teve um desejo irresistível de fazer o desenho do homem lendo o livro. O homem ia passando. Pedro Bala chamou sua atenção. Olhe seu retrato, senhor. O homem tirou a longa piteira da boca e perguntou a Bala. O que, meu filho? Pedro Bala apontou o desenho que o professor trabalhava. O homem aparecia sentado. Se bem não houvesse cadeira nem nada, estava sentado no ar, fumando sua piteira e lendo seu livro. O cabelo encaracolado voava sob o chapéu. O homem examinou o desenho atentamente, foi espiá-lo em diversos ângulos. Nada dizia. Quando o professor deu o trabalho por concluído, ele perguntou. Onde você aprendeu o desenho, meu caro? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum? Como? É sim, senhor. E como desenha? Me dá vontade, pego o desenho. O homem estava um pouco incrédulo, mas sem dúvida recordou outros exemplos no fundo da sua memória. Quer dizer que você nunca estudou desenho? Nunca não, senhor. Posso garantir, falou Pedro Bala. Nós mora junto, eu sei. Então é uma verdadeira vocação, murmurou o homem. Voltou a examinar o desenho. Tirou uma longa fumaçada da sua piteira. Os dois meninos olhavam para a piteira encantados. O homem perguntou ao professor. Por que você me retratou sentado e lendo o livro? O professor coçou a cabeça como se fosse uma coisa difícil de responder. Pedro Bala quis falar, mas nada disse. Estava atarantado. Por fim, o professor explicou. Pensei que sentava melhor para o senhor. Coçou de novo a cabeça. Não sei mesmo. É uma verdadeira vocação, murmurou o homem em voz mais baixa, assim com o jeito de quem havia feito uma descoberta. Pedro Bala esperava o níquel, mesmo porque o guarda já os olhava desconfiado da esquina. O professor espiava a piteira do homem, longa, desenhada a fogo, uma maravilha, mas o homem continuou. Onde você mora? Pedro Bala não deu tempo a que o professor respondesse. Foi ele quem falou. A gente mora na cidade de Palha. O homem meteu a mão no bolso e tirou um cartão. Você sabe ler? A gente sabe sim, senhor, respondeu o professor. Aí está meu endereço. Eu quero que você me procure. Talvez possa fazer alguma coisa por você. O professor tomou o cartão. O guarda se encaminhava para eles. Pedro Bala se despediu. Até logo, doutor. O homem ia puxando a carteira de níqueis, mas viu o olhar do professor na sua piteira. Jogou o cigarro fora, entregou a piteira ao menino. Isso é pelo meu retrato. Vá à minha casa. Mas os dois desabaram pela Rua Chile, porque o guarda já estava quase junto a eles. O homem olhava meio sem compreender quando ouviu a voz do guarda. Lhe roubaram alguma coisa, senhor? Não, por quê? Porque como aqueles malandrinhos estavam aqui junto ao senhor? Eram duas crianças, por sinal que uma com maravilhosa inclinação para a pintura. São ladrões, retrucou o guarda. São capitães da areia. Capitães da areia? Fez o homem se recordando. Já li algo. Não são crianças abandonadas? Ladronas, isso são. Tenha cuidado, senhor. Quando eles se aproximarem do senhor, veja se não lhe falta nada. O homem fez que não com a cabeça e olhou à rua. Mas não havia nem rastro dos dois meninos.
O homem agradeceu ao guarda, afirmando mais uma vez que não tinha sido furtado, e desceu a rua murmurando. Assim que se perdem os grandes artistas. Que pintor não seria? O guarda o espiava. Depois comentou para os botões de farda. Bem dizem que estes poetas são doidos. Pessoal, esse romance do Jorge Amado, ele é considerado um romance revolucionário. Sabe por quê? Ele foi lançado em 1936. E ele trouxe uma novidade que até então nenhum livro havia feito até então, que é retratar as crianças de rua. Né? Qual a visão que se tinha das crianças de rua naquele momento? É a visão do guarda. Né? Que elas eram ladras, que elas eram todas bandidas. Né? O Jorge Amado humaniza aquelas crianças. Ele humaniza. E esse livro causou repercussão. Primeiro, que esse livro sofreu um processo. Ele foi apreendido na época. E depois, por conta da discussão que esse livro impulsionou, foi aí que se começou a pensar no direito das crianças. No direito das crianças. Porque até então não havia um estatuto para as crianças. E vale dizer... Oi? Pode. E vale dizer, pessoal, que apenas em 1990 surge um estatuto para cuidar especificamente das crianças. Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, naquela época, pessoal, a criança, ela era vista como um adulto. Ela era tratada como um adulto. Né? Não se enxergava a criança como uma consequência do ambiente familiar, por exemplo. Não se enxergava dessa forma. Né? Mas esse livro de Jorge Amado trouxe essa novidade. Né? E só para... Oi, Aline, pode perguntar, desculpa. Qual motivo exatamente foi processado? Foi processado? Segundo a gente tem que falar que estava num período ditatorial, né? Então ele foi acusado de atentado à moral. Né? Porque eu falei para vocês que a linguagem do Jorge Amado flerta com a questão da sensualidade também, né? Então, por exemplo, ele vai mostrar aí os meninos tendo relações sexuais, alguns por dinheiro, né? Então, em 1936, sociedade conservadora, né? Nossa, mas eles eram crianças. Não é? Mas esse é um dos problemas da história, Joana. É esse o ponto da questão. Né? A precocidade das crianças, né? Expostas ao crime, expostas à prostituição, expostas às drogas. Eles se drogam também, bebem. Né? Então esse foi o motivo. Né? O tema do livro e também a linguagem do Jorge Amado. Uma linguagem muito crua. E assim, pessoal, eu gosto muito de atualizar, mostrar para vocês que tudo isso que eu estou falando não é uma coisa do passado, mas mostrar que é atual tudo isso. Né? Vocês devem se lembrar que teve um baile funk lá em São Paulo, né? Que vários jovens foram mortos naquele baile funk. Que aconteceu em qual bairro? Higienópolis, né? Higienópolis. Paraisópolis. Né? O bairro funk de Paraisópolis. O que aconteceu? Aqueles eram jovens, 16, gente de 14 anos que morreu naquele bairro, né? Como que eles foram tratados pela polícia? Foram tratados como marginais. Por quê? Porque quem estava em baile funk, para eles, era gente que não prestava. Não é? Então essa mesma visão sobre os jovens continua ainda hoje. Vocês podem discordar de mim, tá, pessoal? Se vocês quiserem. Professor, tem um negócio que as pessoas falam que é tipo o problema tipo, de superlotação de prisão e do jeito que eles são tratados dentro é mais um problema governamental, sei lá qual que é a palavra, do que tipo como se fosse culpa das pessoas. Que tipo, não sai da miséria porque não quer, não sai tipo, dessa vida porque não quer. Aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu fiquei tipo, se o governo investisse mais, tipo, se tivesse como investir mais em educação, tipo, em programas e tal, eu acho que seria muito diferente a realidade de algumas pessoas, né? Obviamente, Joana, obviamente. E assim, pessoal, todo mundo sabe a solução. Uma criança de sexta série sabe a solução. Né? Quando você abre escolas e hospitais, você fecha presídios.
Né? Só que assim, o papo dos políticos qual é? Eles se elegem falando o quê? Que eles vão abrir mais presídio, mais presídio, mais presídio. Só que esse não é o problema. Esse não é a solução. A solução é justamente a educação, investir em escola. Mas não basta abrir escola. Não é só abrir escola. É você manter o aluno na escola. Um programa de incentivo, né? Porque é tipo quando você vai dar aula para um menino de 6º ano. Uhum. E tipo, ele é todo malandrinho. Uhum. E aí, tipo, tem que usar uma linguagem diferente com ele pra ele te entender e, tipo, te respeitar, não é? Ou, por exemplo, tipo assim, ele é malandrinho, mas ele gosta de futebol. Na escola tem uma aula. Educação física, a pessoa vai ver. Tanto que o Paulo tá falando que deveriam investir mais nessas coisas lá nas Olimpíadas, que a gente foi ver como o Brasil tá. Jogando coisa de funk nas Olimpíadas, a gente ganha medalha. Entendeu? Então o negócio não é nossa cultura mesmo, é o que falta mesmo. Sim. Só para ficar mais claro para vocês, pessoal, essa questão da permanência na escola, vocês com certeza devem ter vivenciado no curso de vocês colegas que tiveram que sair da ETEC porque não tiveram condições de ficar um período todo na escola. Vocês devem saber de histórias assim, né? E isso acontece por quê? Vocês recebem algum tipo de bolsa, auxílio do governo para vocês se mantiverem estudando? Alguém recebe? Não. Vocês recebem o quê? Vale transporte no máximo. Vale transporte, né? 50%. Então é disso que eu estou falando. Pode falar, Maria.